Vamos aqui com as reações após a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. Vamos entender, então, aquela parcimônia e os pés no chão. Os efeitos disso tudo, porque a gente tem a gritaria eleitoral, a gritaria política. Mas o nosso interesse aqui no jornal, e já estamos com Pedro Moreira em tela, é assim, parcimônia, pé no chão e entendendo o que de fato significa isso para a nossa realidade. Pedro Moreira já está com a gente para compartilhar o que neste instante, nesta sexta-feira de manhã, quais são as novidades sobre reação da oposição, o que diz o governo e o presidente da República, Lula, já falou alguma coisa? E se falou, falou o quê? Pedro Moreira, bem-vindo, hein? Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, ótima sexta-feira para quem está com a gente. Por enquanto, nenhuma manifestação pública oficial por parte do governo, muito menos por parte do presidente Lula. Quando a notícia veio à tona ontem à tarde, no final da tarde, o presidente Lula cumpria agendas aqui no Palácio do Planalto. Desde então, a gente vem cobrando, para vários ministérios, para a Secretaria de Comunicação da Presidência e, por enquanto, nenhuma manifestação pública oficial sobre isso. O que a gente teve, por enquanto, de integrantes do governo foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que foi provocado pela nossa colega Luciana Amaral ontem e se limitou a perguntar se os Estados Unidos também classificariam como terrorista, abre aspas, a milícia do Rio de Janeiro ligada aos Bolsonaro, fecha aspas. Outro integrante do governo, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, ele tinha falado ontem, Elisa, mas antes do anúncio vindo por parte do governo americano. Celso Amorim participa de um evento sobre segurança na Europa e no discurso dele, que já estava preparado antes do anúncio dos Estados Unidos, ele fala que equiparar o crime organizado ao terrorismo não é útil. A gente lembra que esse vem sendo o posicionamento do governo Lula, inclusive o presidente Lula, quando esteve com o Donald Trump em Washington recentemente, disse que pediu a ele que não classificasse as criminosas como grupos terroristas. E esse posicionamento a gente vê refletido no parlamento, entre políticos e lideranças. A gente tem a base governista criticando muito essa decisão dos Estados Unidos e a oposição elogiando. A gente separou, inclusive, algumas postagens. Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL pelo Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República, foi um dos primeiros a se manifestar sobre isso. Ele primeiro compartilhou a decisão do Departamento de Estado, elogiando a iniciativa, dizendo que se tratava de um grande dia. Depois, o senador divulgou uma postagem dizendo que o povo brasileiro de bem agradece a atenção e o compromisso do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do presidente Donald Trump. Flávio Bolsonaro afirma que essa luta é de todos e que vamos dar um basta nesses grupos. O Brasil merece ter paz, o Brasil tem futuro. E aí ele divulga um vídeo também dizendo, entre outras coisas, que em apenas uma visita que ele fez aos Estados Unidos, ele conseguiu fazer mais pela segurança pública do que o presidente Lula e o PT em 17 anos. Nessa linha também foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente também separou a postagem que Tarcísio fez com relação a isso. Ele elogia a decisão, fala que PCC e Comando Vermelho são terroristas armados e ele também parabeniza o senador Flávio Bolsonaro pelo que ele chama de articulação firme e necessária. Vamos ver agora como se posicionou a base de apoio do governo Lula. A gente tem, por exemplo, o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que criticou muito a decisão dos Estados Unidos, essa medida, disse que vai ter consequências negativas para o Brasil, para a economia, para os investimentos estrangeiros e que se trata de um ataque brutal à soberania. Ele também defende medidas do governo Lula para o combate à criminalidade, disse que o presidente Lula já está endereçando esse assunto e critica a família Bolsonaro. Diz que Eduardo e Flávio são irresponsáveis e não querem combater o crime organizado, mas sim vulnerabilizar e abrir espaço para a intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. A gente também teve posicionamento da deputada federal Gleisi Hoffmann. Ela
do PT, do Paraná, ela que foi ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, se afastou do cargo, reassumiu o mandato como deputada federal por causa do período de desincompatibilização eleitoral. Também critica muito a família Bolsonaro, diz que o governo atual combate o crime organizado com operações que miram o andar de cima para atacar o financiamento dessas organizações criminosas. Gleisi Hoffmann também afirma que o país aprovou a lei antifacção e que agora precisaria avançar na tramitação da PEC da Segurança Pública. A gente lembra, é uma proposta que o governo enviou para o Congresso, né, e já está parada lá há bastante tempo. Então, por enquanto, Elisa, esses posicionamentos seguindo na linha mesmo do que já vinham expressando essas lideranças, né, a oposição elogiando o senador Flávio Bolsonaro e a determinação do governo dos Estados Unidos e a base de apoio do governo Lula criticando bastante, trazendo aí, destacando as possíveis consequências negativas para essa decisão por parte do governo norte-americano. Elisa. Pedro Moreira, conversando com a gente ao vivo aqui de Brasília e trazendo os olhares, as repercussões, porque nós temos uma sexta-feira de manhã que ferve após uma decisão dos Estados Unidos, que nós já estamos aqui, nós já acompanhamos a decisão, a maneira polvorosa como ficou a República Brasileira após isso. E agora é compreender o que nós temos neste momento de efeitos e como é que esse assunto está sendo empacotado. Porque tem a questão de segurança pública do Brasil, que temos um problema severo, que é essa sensação de nunca sentir-se seguro em alguns locais. Não são todos, ok, mas em alguns locais. Isso rouba a saúde mental de qualquer ser humano, de qualquer cidadã. Beleza, temos de discutir isso. Mas a maneira como isso é feito, como é que fica a diplomacia, qual que é a diferença quando você categoriza como terrorismo, essencialmente quais são as diferenças entre você chamar facção, organização criminosa e terrorista, e aí os efeitos políticos, os efeitos eleitorais, quem ri e quem chora. Basicamente é isso. O governo já se reuniu, Eli Jonas Maia, começa aqui com Eli Jonas Maia, em instantes nós temos Theo Cury, Clarice Oliveira e Isabel Mega. Eli Jonas, bom dia, bem-vindo. Nos conte, por favor, o governo já se reuniu após essa decisão dos Estados Unidos? De que maneira eles estão calculando essa rota daqui para frente? Bem-vindo. Elisa, obrigado. Ótima sexta-feira para você. Bom dia para todo mundo que está aí com a gente assistindo também. O governo fez uma reunião de emergência, inclusive, ontem à noite, Elisa, depois desse anúncio dos Estados Unidos de classificar as duas maiores facções do Brasil como grupos terroristas. Essa reunião, inclusive, começou por volta de 7 da noite, durou quase 2 horas e teve a presença do Palácio do Planalto, do presidente Lula, do ministro da Justiça e representantes do Ministério também da Defesa. E agora, no dia seguinte, o day after dessa decisão dos Estados Unidos, ainda não há uma manifestação do governo brasileiro de resposta. Por que disso? Porque, segundo esses integrantes que fizeram parte dessa reunião de emergência com quase 2 horas, a postura agora é de cautela. Cautela para ter um discurso único. Quando tiver um discurso e uma resposta, todo o Ministério, todas as pastas e até o Palácio do Planalto também vai ter a mesma palavra, o mesmo discurso, o mesmo texto sobre essa classificação dos Estados Unidos, essa decisão dos Estados Unidos. Nos bastidores, o que já falaram é que era uma decisão que poderia acontecer, mas não nesse momento e não da forma que aconteceu, sem um aviso prévio aos integrantes da segurança pública aqui do Brasil. Inclusive ontem, o ministro da Justiça estava em Assunção, capital do Paraguai, e continua lá. E aí ele fez a reunião por videoconferência, ele com os integrantes do Ministério da Justiça e logo depois com o Palácio do Planalto aqui em Brasília para ter o mesmo discurso e saber qual ação vai ser tomada. O Gustavo Uribe, inclusive, traz uma informação para a gente que nessa reunião de emergência de ontem, o presidente Lula pediu um estudo completo para os seus integrantes do seu governo sobre os impactos dessa decisão dos Estados Unidos no Brasil. E aí sim, ele vai tentar demover os Estados Unidos dessa decisão e até embasar uma abertura de um diálogo com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Então, agora o que a gente tem é a reunião de emergência, essa postura de cautela entre os ministérios, inclusive o Ministério da Defesa disse que aguarda um pronunciamento do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores. Já o Ministério da Justiça
o chefe da pasta, que é o ministro Wellington César Lima, está no Paraguai ainda. Ele até tentou, inclusive, voltar ontem aqui para o Brasil de forma emergencial, não conseguiu, vai voltar hoje à tarde e continuar essa negociação. Então, tudo isso nesse tom de cautela do governo brasileiro para ter um discurso, assim que tiver tudo alinhado, um discurso único, todos os ministérios, porque essa decisão não afeta só a segurança pública ali do dia a dia, como a gente vê, como você trouxe muito bem, mas sim fronteiras, economia, todos os setores do Brasil. Então, por isso que tem que ter um discurso único na avaliação desses integrantes que fizeram parte dessa reunião que durou quase 2 horas, uma reunião de emergência. Elisa?